Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler os versículos 20 e 21. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 e 21. Já acharam? Está escrito assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? O Senhor será o meu Deus. Eu vou ler de novo. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Agora eu leio cada pessoa que está comigo na Paz e Vida de Atibaia, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E Jacó, bem alto para o Brasil inteiro ouvir, gente. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Nós vamos meditar um pouco nisso. Você crê que Jacó um dia fez esta promessa para Deus? Quem acredita? Levante a mão. Pastor, eu acredito porque está na palavra. Eu também acredito por causa disso, só por causa disso, porque está na palavra. Eu creio que é verdade. Quem crê que é a verdade? Levante a mão. Então vamos dar a melhor salva de palmas que Atibaia e a região já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Abra a boca, não tenha vergonha. Diga: glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando e vai aplaudindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, olha o teu povo te aplaudindo, olha o teu povo te glorificando. Recebe este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para escutar o homem. Então vem com teu Espírito, Senhor. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Quando Jacó fez esta oração, esse voto, esse compromisso, ele estava apenas com a roupa do corpo, no meio de um deserto. Ele não tinha teto sobre a cabeça, ele não tinha sequer uma cama para dormir, ele não tinha nem um travesseiro. O travesseiro dele foi uma pedra que ele colocou assim debaixo da cabeça para dormir, e ele estava só, sem família, abandonado, apavorado, no meio de um deserto totalmente perdido. Mas nós precisamos voltar para o início da vida de Jacó, para entender como que ele chegou nessa situação de extrema miséria. Como que Jacó está nessa situação de penúria, de fome, de miséria? Como que ele chegou nesse ponto? Então vamos voltar ao dia em que Jacó nasceu. Quando Jacó nasceu,
a mãe dele estava esperando 2 filhos no ventre. O ventre daquela mãe vivia em rebuliço. As 2 crianças brigavam dentro do ventre. Deus explicou tudo isso para aquela mãe: você está esperando 2 filhos. Quando chegou a hora dela dar à luz, todo mundo em volta, a parteira, aquela ansiedade, chegou a hora, vai nascer. Quando chegou a hora dela dar à luz, saiu primeiro um bebê muito cabeludo, muito forte, gordinho, rechonchudo. E aquele bebê saiu primeiro, mas logo em seguida, grudado no pé, no calcanhar, segurando no calcanhar, veio o segundo bebê, que era raquítico, magrinho, branquinho, subnutrido, desmininguado. E de imediato o pai se apegou com o mais forte e a mãe, claro, com o mais fraco, porque a mãe é assim. A mãe, ela vai cuidar do filho doente primeiro. Se você perguntar para uma mãe, de que filho que você gosta mais? Ela tem 3 filhos, né? De qual que você gosta mais? A mãe vai dizer, eu gosto mais daquele que está doente até que ele sare. Porque enquanto ele está doente, ela vai ficar cuidando dele até ele sarar. Os outros vão pensar, poxa, ela só gosta dele, né? É. Mas eu gosto também mais daquele que está viajando. Tem dias que eu não vejo, e eu gosto mais até que ele volte. Aí os outros irmãos ficam, tá vendo? A mãe só gosta daquele lá que viajou. Nós estamos aqui com ela, ela nem liga pra gente, só fica pensando no outro que está viajando. Não é? A mãe, ela é assim. Então, quando Jacó nasceu, como ele era subnutrido, desmininguado, raquítico, precisava de muitos cuidados, então aquela mãe se apegou com o bebezinho mais fraco, e o pai se apegou com o bebezinho mais forte, e os nomes foram Esaú e Jacó, 2 irmãos. Eram gêmeos, irmãos gêmeos. Quando Jacó começou a crescer, ele sempre ouvia o pai e a mãe contar a história do seu nascimento para todo mundo que chegava. Eu tenho 2 filhos. Esse aqui é o Esaú. Ele foi o primeiro a sair do ventre da mãe. É o meu primogênito. Ele é o mais velho. E esse outro aqui é o Jacó. Puxa, mas Jacó quer dizer suplantador, aquele que leva a vantagem. Pois é, por isso que nós pusemos o nome dele de Jacó. Porque quando ele nasceu, o irmão dele fez toda a força para nascer, foi rompendo para nascer, e ele veio grudado no calcanhar do irmão sem fazer força nenhuma. É um suplantador, é um Jacó. Todo mundo ria dessa história, mas ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Foi assim que ele nasceu, sem fazer força nenhuma. E todo mundo ria da história, menos Jacó. Porque Jacó, no íntimo, ele queria ter nascido primeiro. Ele pensava com ele mesmo, eu preferia ser o primogênito. Eu provo para você que ele queria ser o primogênito, já vou provar isso. Ele não gostava dessa história, ele queria ter sido o primeiro e não o segundo a sair. Quando eles crescem e se tornam adultos, o Esaú é uma fortaleza, é um camarada musculoso, robusto, arqueiro, caçador, é um camarada despachado. E o Jacó, apesar de todos os cuidados que a mãe teve com ele, ele cresceu raquítico, magrinho, fraquinho. Colocado ao lado do irmão, todo mundo diz, poxa, mas o Esaú é bem mais bonito, né? Bem mais bonito, bem mais vigoroso, bem mais forte. E Jacó, como ele não tinha aptidão para caça, nem tinha força para envergar um arco, e como a mãe cuidava muito dele, ele cresceu ali na tenda com a mãe. E se tornou um excelente cozinheiro, aprendeu a cozinhar vendo a mãe cozinhar. Você vai ver agora que Jacó queria ser o primogênito. Ele não gostava dessa história de ser o segundo. Porque um dia o irmão dele chega suado do campo, tinha ido caçar, chegou faminto, com aquela fome que estava devorando, e o Jacó tinha feito um guisado de lentilhas. E aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso, aquele cheiro de comida pronta, estava enchendo o arraial.
E quando Esaú viu que era Jacó que estava fazendo aquela comida, o Esaú falou assim para o irmão dele: Jacó, me dá um bocado desse guisado aí para eu comer. E Jacó falou assim para ele: eu te dou por um preço. Se você me vender a sua primogenitura, quero que você vá comigo lá, para você ver como ele desejava ser o primogênito. O primogênito é o primeiro, né? É o primeiro filho. Estou em Gênesis capítulo 25. Vamos ler aqui no versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Vende-me a tua primogenitura. Você vê que Jacó, ele deseja ser o primeiro. Ele não gosta de ser o segundo. Ele ambiciona ser o primeiro. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Morrer de fome, né? A pessoa quando está com fome fica passada. Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Não é amanhã, nem depois. Vende-me agora a tua primogenitura. Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nós vemos duas coisas aqui. Um que dá valor demais à primogenitura e quer ser o primogênito. E outro que não liga para essas coisas. De que me adianta ser irmão primeiro? Que me adianta? Se eu estou morrendo de fome, que me adianta ser o primogênito? Eu vendo para você, Jacó. Você vê? Um não dá valor para o que tem, e o outro quer demais aquilo que não tem. O que não dá valor, ele vende por qualquer coisa o que tem. Quando a pessoa não dá valor ao que tem, ela se desfaz a troco de nada. Agora a pessoa que dá valor, ela quer adquirir aquilo a qualquer preço. E Jacó, como todo bom judeu, ele faz uma negociação naquela hora. Me venda a tua primogenitura. Tá bom, eu vendo para você. Mas jura que você está me vendendo? Eu juro que eu estou te vendendo. Que me adianta a primogenitura? Me dá logo essa comida. Não, jura direito. Hoje estou vendendo a minha primogenitura a Jacó, eu juro. E Esaú jurou. E vendeu. E Jacó ficou todo contente. Eu comprei a primogenitura, agora eu sou o primogênito. Muita gente acha ruim a atitude de Jacó. Mas por que Jacó está querendo tanto ser o primogênito? Por que Jacó quer tanto a primogenitura? Só por vaidade? E será que Jacó tinha o direito de querer a primogenitura? Porque Esaú saiu primeiro do ventre da mãe. Será que Jacó tinha o direito de comprar a primogenitura se ele saiu segundo do ventre da mãe? Aparentemente, Esaú é mais velho. Por coisa de segundos, não é? Por coisa de segundos, aparentemente, Esaú é mais velho. Esaú é o primogênito. Mas não é verdade. Naquele instante, qualquer um dos dois poderia ser o primogênito. Porque, vamos analisar. Quando uma mulher está esperando gêmeos, os gêmeos são fecundados ao mesmo tempo no ventre da mãe. Não acontece de um ser fecundado, por exemplo, hoje e o outro daqui a uma semana. Quando uma mulher começa a esperar gêmeos, os dois ou trigêmeos são gerados simultaneamente no ventre da mãe. Em tempo de vida, ninguém é mais velho. Ninguém é primogênito. Quer dizer que tanto Jacó poderia ser o primogênito como Esaú, porque os dois tinham exatamente o mesmo tempo de vida. Então já começa por aí. Na verdade, Jacó não está pegando uma coisa que ele não tem direito. Ele tem tanto direito quanto o irmão, porque ele é gêmeo do irmão. Os dois têm exatamente o mesmo tempo de vida. Os dois têm exatamente o mesmo tempo em que foram gerados no ventre da mãe. Ninguém foi gerado antes ou depois. Foram gerados exatamente ao mesmo tempo. Portanto, Jacó não está fazendo nada errado. Ele não está querendo um direito que não tem. Ele tem tanto direito quanto Esaú.
Se Esaú fosse 1 ano mais velho, aí podia ser que Jacó quisesse uma coisa que ele não tinha direito. Mas ele está no pleito. Esaú não dá valor para o que tem, mas Jacó dá valor e ele quer a primogenitura. Uma outra coisa interessante para a gente meditar, amados. Quando os 2 bebês estavam no ventre da mãe, qual era a situação que havia no ventre? Havia uma situação de fartura para um dos bebês e de subnutrição para o outro bebê. O bebê Esaú, ele nasceu mais gordinho, mais fortinho, mais rechonchudo, porque tudo que a mãe dele comia, se alimentava, todos os nutrientes, o Esaú, ele era ganancioso, ia tudo para ele. O que ia para Jacó, o outro bebê que estava no ventre? Só o que o irmão não comia. Quer dizer que durante 9 meses, Jacó passou fome no ventre da mãe, concorda comigo? Por causa da fome, ele levou uma desvantagem com relação ao irmão. Por isso que o irmão conseguiu nascer primeiro, porque era mais forte e foi rompendo as entranhas da mãe. Ele era fraquinho. Então veja, foi a fome no ventre da mãe que fez com que Jacó nascesse mais fraco e estivesse em desvantagem. Foi a fome. E agora, como é que essa injustiça é reparada? Porque no ventre Esaú era o comilão e Jacó era o faminto. Como que agora, adultos, essa injustiça é reparada? Também pela fome. Porque Esaú, ele chega lá na tenda, morto de quê? Fome. É a fome que vai fazer justiça. É aí, por causa da fome, que Jacó vai levar vantagem sobre o irmão. Quando ele era um bebezinho no ventre, a fome foi uma desvantagem. Agora que ele é adulto, ele transforma a desvantagem numa vantagem. E ele diz para o irmão que está morrendo de fome: me venda a tua primogenitura. Foi a fome. Terceira coisa, por que Jacó quer ser o primogênito? Por quê? Porque segundo a palavra de Deus e o costume naquela época, que depois foi por escrito, mas naquela época já se valia esse costume, no tempo de Jacó já valia essa tradição, mas em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, você vê lá que o primogênito, ele tem o direito de receber o dobro da herança dos outros irmãos. Quer dizer que Jacó, ele está querendo o direito da primogenitura, porque se o pai dele um dia morrer, ele será o primogênito, e como primogênito, ele terá direito ao dobro da herança que Esaú iria receber. Quer dizer que ele está fazendo um pensamento para longo prazo. O pai dele está vivo e com muita saúde. O pai dele não vai morrer tão cedo, não. Pelo contrário, o pai dele vai viver muito. O pai dele vai viver bastante. Jacó, ele ainda vai superar toda a pobreza e vai se tornar um homem muito rico e não vai precisar da herança do pai dele, porque o pai dele ainda não morreu e mesmo assim ele vai vencer na vida. Mas naquele primeiro momento ele pensa assim: poxa, é bom ser primogênito. Primogênito recebe e tem o direito de receber o dobro da herança. Mas não é só a questão financeira que interessa para Jacó. O primogênito, ele tem o direito de ser o representante legal da família. Ele tem o direito de ser o representante natural da família. E o primogênito tem o direito de ser o representante espiritual da família. São direitos da primogenitura. Por isso que Jesus é o primogênito de Deus. Porque tem todos esses direitos, né? Ele tem o direito de ser o representante legal da família, ele tem o direito de ser o representante natural da família humana, e ele tem o direito de ser o representante espiritual da família humana. Por isso que Jesus é primogênito. Jacó, ele quer ser o primogênito por causa disso. Porque ele quer ser a autoridade quando seu pai faltar. Autoridade diante dos homens e autoridade diante de Deus. Ele quer a primogenitura por todos esses privilégios. O que Jacó está fazendo é motivo de muita crítica para muita gente, mas até aí Jacó não está errado não, amados. Em tudo isso que Jacó fez e ambicionou até agora, ele não está errado. Quem está errado é Esaú, que vendeu a bênção por causa de um prato de lentilha. Você sabia que os judeus, quando comemoram o Ano Novo Judaico, um dos pratos obrigatórios na virada do ano é um prato de lentilha? Porque eles acreditam que comer lentilha dá sorte, para ter um ano novo, próspero.
Tem até muitos brasileiros que comem lentilha na virada do ano novo e nem sabem que é por causa disso aqui. Porque Jacó, ele deu sorte em cima de Esaú. E Esaú deu um azar tremendo, porque ele vendeu a bênção por um prato de lentilha. Jacó não está errado em querer isso. O que vai estar errado aí mais tarde é a maneira como Jacó e a sua mãe irão se apoderar daquilo que o irmão já vendeu. Os meios tortos que eles irão usar para realizar aquilo que já é dele, para possuir aquilo que é dele. Veja, Jacó já recebeu do irmão o direito da primogenitura. Ele comprou barato, fez um grande negócio, mas ele comprou. E o outro jurou que vendeu. Até aí ele fez um negócio. O que está errado é o que vai acontecer muitos anos depois, e sobre isso a crítica é merecida. Pelo que Jacó fez até agora, não. Está tudo certo, quer ser o primogênito, quer a bênção dobrada, quer ser o representante espiritual, o representante natural, o representante legal. Até aí está tudo certo, o ser humano querer isso. O que Jacó vai ser passível de críticas é o que vai acontecer muitos anos depois, quando o pai dele, o Isaac, ficar velho e cego. Pressentindo que a morte está chegando, Isaac chama o Esaú e fala: meu filho, vai ao campo, pegue uma caça fresquinha, me prepare um guisado, daquele jeito que eu gosto, e me traz aqui porque eu vou te abençoar. E a mãe de Jacó escutou isso atrás da tenda e falou para o filho Jacó: Jacó, teu irmão vai demorar para voltar, ele foi caçar. Faz o seguinte, vai lá no gado, pega uma novilha tenra e boa, traz aqui que eu vou preparar, eu vou fazer o guisado do jeito que o teu pai gosta, eu sei como ele gosta. E você vai entrar com esse guisado lá na tenda, e o teu pai não enxerga mesmo. Teu pai vai pensar que você é o Esaú, e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Vai, meu filho, faz isso que eu estou mandando. Aí o Jacó falou: não, mãe, de jeito nenhum. O meu irmão é peludo, é forte, eu sou fraco, eu não tenho pelos. Quando o meu pai me apalpar, e pela voz ele vai reconhecer que eu não sou o Esaú. Ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Meu filho, a maldição do teu pai seja sobre a minha vida, faz o que eu estou te mandando. E o Jacó foi. Realmente, a mãe de Jacó vai sofrer uma maldição aí. Ela não sabe, mas vai ser a última vez que ela vai ver o filho amado. Nunca mais ela vai ver o filho amado. Porque o filho, depois disso, tudo vai fugir, vai ficar 21 anos fora, e nesse intervalo de tempo ela morre. Nunca mais ela vai ver o filho. A maldição veio sobre ela, porque ela disse isso. Mas Jacó está apavorado. Mas mãe, está aqui a novilha, a senhora vai fazer o guisado? Deixa comigo, meu filho. E ela preparou o guisado. Foi até onde o Esaú guardava as roupas, pegou a roupa de gala do Esaú, colocou sobre Jacó, vestiu Jacó, pegou uma pele de cordeiro ali, colocou no peito, fez uma barba postiça, enrolou também os braços de Jacó, para parecer que o braço é peludo, colocou todo o manto de Esaú sobre ele, a roupa de Esaú sobre Jacó, pega aqui a lentilha, o guisado, leva lá para o seu pai. E Jacó entrou apavorado na tenda. Isaac era cego, estava velho, escutou passos e falou: quem está aí? Sou eu, o Esaú, pai. Aí o Isaac pensou: poxa, mas a voz é de Jacó. Vem aqui, meu filho, chega perto de mim. Estou sentindo um cheiro saboroso. Você já fez o guisado? Fiz, pai, vim trazer o guisado para o senhor. Mas tão depressa assim você conseguiu a caça? Aí Jacó mente: ah, Deus me abençoou e eu consegui pegar a caça rápido. Olha os meios tortos que ele está usando para conseguir uma coisa que ele já tinha direito. O que eu quero dizer para você, amados? Que Esaú errou ao vender a primogenitura e vendeu barato. É como a pessoa que já tem direitos com Deus. Você tem direito a ter uma vida abundante. Você tem direito a ter uma vida saudável. Você tem direito de ser o representante natural da tua família, o representante legal da tua família. Você tem o direito de ser o representante espiritual da tua família. Você tem uma série de direitos. Mas aí você não dá valor para o que tem e vende a tua bênção por nada, sendo infiel a Deus, não buscando a Deus, não orando a Deus, não lendo a palavra de Deus, não vindo à casa de Deus, não sendo fiel a Deus. O pessoal vende a bênção por nada. Tem outros que dizem assim: poxa,
estou fazendo uma campanha de oração na Paz e Vida, mas está demorando muito. Eu vou aqui num centro espírita, vou aqui num terreiro, vou lá na benzedeira, vou lá na Mãe de Santo. A pessoa vende a bênção por um prato de lentilha. Esaú está errado. Jacó, ele está dando valor, ele quer as bênçãos, ele quer possuir as bênçãos. Ele comprou as bênçãos. Comprou barato, é verdade, mas ele fez um negócio. Mas ele está errando agora, na hora de possuir a bênção. Na hora de possuir a bênção, o que ele está usando? O engano, a mentira. Amados, deixa eu explicar isso para vocês. Jacó está mentindo para o seu pai com a ajuda da mãe, fingindo que é Esaú. O velho está cego, mas pergunta, você já conseguiu a caça? E ele diz, Deus me abençoou e eu consegui. Ele usa o nome de Deus para mentir. Ninguém consegue bênçãos, amados, usando o nome de Deus na mentira. Toda vez que alguém tenta conseguir uma bênção usando o nome de Deus e mente para isso, a pessoa não vai conseguir bênção, não vai conseguir maldição. O pai diz assim para Jacó, pensando que é o Esaú, me dá aqui, deixa eu comer, que depois eu vou te abençoar. Aí comeu. Aí falou para o Jacó, pensando que é o Esaú, mas desconfiado, vem aqui meu filho, me dá um abraço. Aí Jacó tremendo, chega perto do pai cego, o pai o abraça. E o pai cheira, né? O cheiro é do Esaú, porque era a roupa dele. Naquela época não tinha desodorante. Imagina o Esaú peludo, que é aquele homem suave. A roupa era uma catinga só. Falei, esse cheiro é de Esaú. É o cheiro de Esaú mesmo, mas a voz é de Jacó. Aí ele pega e abençoa. Ele se convence que é o Esaú e ele abençoa o Jacó, pensando que é o Esaú, e passa todas as bênçãos ali por imposição de mãos. Porque podia ser que alguém dissesse, né? Oh, meu Deus, abençoa lá o meu filho, abençoa lá a minha filha. Mas quando você põe a mão e abençoa, você não precisa nem falar o nome da pessoa. Sobre quem você colocou a mão e abençoou, a pessoa está abençoada. Posso chamar ela de Antônio, de Manuel, de Maria, de José, seja lá o que for. Se a mão está colocada, é a pessoa que está sendo abençoada, não importa o nome. Foi por isso que o Isaac abençoou o Jacó, verdadeiramente abençoou. E Jacó roubou as bênçãos de Esaú. Veja. Ele está querendo uma coisa que não é dele. Quando o pai termina as bênçãos, ele sai apavorado da tenda. A mãe deu tudo certo, o pai nem desconfiou. Parece que funcionou, não é? Só que a mentira nunca fica encoberta, amados. Nada fica encoberto. Então, o Esaú chega, trazendo o guisado para o pai. Pai, consegui, está aqui o guisado. Ué? E o pai é cego. Quem está aí? Sou eu, pai. O Esaú, vim trazer o guisado para o senhor me abençoar. Ué? Quem veio antes de você? Ai, bem que eu desconfiei, era o Jacó. Ah, Esaú, meu filho, teu irmão Jacó veio aqui e ele roubou a sua bênção. Eu abençoei ele no seu lugar. E o Esaú fica furioso. Está vendo? Ele é um suplantador, ele já tirou a minha primogenitura. Vê que ele confessa que de fato a primogenitura é de Jacó. E agora ele rouba a minha bênção, mas a bênção era para o primogênito, não era para ele. Agora ele está lamentando o que perdeu. Está entendendo isso? Pai, me dá uma bênção só. Não posso, já dei tudo para ele. Por quê? Porque as bênçãos são do primogênito. Esaú reconheceu, ele já roubou a minha primogenitura. Roubou não, vendeu, sei que vendeu barato. Agora ele recebeu as bênçãos que eram dele, mas usou meios tortos para conseguir o que ele tinha direito. Esaú fica furioso. Pai, uma bênção só, uma bênção só. Tá bom, você vai se libertar dos seus inimigos à força da espada. Isso não foi bênção, isso foi maldição. Que Esaú e Jacó deram início aos árabes e judeus e estão brigando até hoje. A força da espada. Então veja uma coisa, amados. O Esaú, ele sai da tenda e ele promete, assim que o meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. Ele promete isso. A mãe escuta, chega para o filho e fala, meu filho, teu irmão está furioso, ele prometeu que assim que seu pai morrer, ele vai te matar. Então foge, vai lá para a casa do meu irmão Labão, do teu tio Labão. Vai lá para Arã. Sai de Canaã. Foge, meu filho, para salvar a tua vida. E Jacó não tem tempo nem de pegar nada. Ele sai só com a roupa do corpo
e uma botijinha de azeite aqui, na cintura. Isso daqui era remédio. Esse azeite que ele levava, porque qualquer machucadinho, qualquer ferida, passava azeite na ferida. É tudo que ele leva de casa. E olha só, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aonde ele vai parar? Com medo de ser morto, correndo a esmo, acreditando que o irmão arqueiro está atrás dele para tirar uma flecha nas suas costas. Aonde ele vai parar? Ele vai parar no meio do deserto. Lugar perigoso, com animais selvagens, serpentes e escorpiões. E como ele só estava fugindo, ele não prestou atenção no caminho. Ele está totalmente perdido e escurece. E ele tem medo. Ele está apavorado. Ele teme que o seu irmão já está atrás dele. Ele teme levar uma flechada. Ele teme ser morto no deserto. Ele está apavorado. Está suado. Está faminto. Agora ele está com fome. O que ele tem? Um pouquinho só de azeite. Ele não vai beber azeite. Ele só tem um pouquinho de azeite. Então ele fica lá no meio do deserto, apavorado. Olha só. Perdeu a tenda, perdeu a cama, perdeu a família, perdeu tudo. Você tentar conseguir as bênçãos por meios tortos, mesmo que você tenha direito às bênçãos, ao invés de ser bênção, vai ser maldição, a pessoa vai perder tudo. Às vezes alguém tenta usar a mentira para conseguir bênção, ou tentar vencer através da mentira. Não dá certo, amados. Se você quiser vencer, tem que ser fiel a Deus, tem que ser submisso a Deus. Quer que a sua vida financeira seja abençoada? Seja submisso a Deus, fiel a Deus. Se adeque à palavra de Deus e não fazer a palavra de Deus se adequar a você. É você que se sujeita à palavra e não a palavra que se sujeita a você. É você que se sujeita a Deus e não Deus que se sujeita a você. O que Jacó fez? Ele fez Deus se sujeitar a ele. Pai, Deus abençoou e me mandou a caça. E é mentira, ele tinha pego lá no curral a novilha. Ele queria que Deus se enquadrasse do jeito que ele pensava. Por isso que ele perdeu tudo. Amados, eu quero fazer uma observação muito séria aqui. Muito séria. João Batista, quando ele estava aqui na terra, você sabe, João Batista foi um grande homem de Deus. Ele foi um grande profeta, um grande pregador. João Batista, uma vez, ele estava num lugar deserto e uma multidão veio falar com ele. E eram discípulos e estavam reclamando por que Jesus Cristo estava batizando no Rio Jordão. E ele fala isso para João Batista. Um deles diz assim: sabe aquele que o Senhor batizou lá no Rio Jordão? Ele está batizando pessoas e todo mundo vai ter com ele. João Batista diz o seguinte, olha o que João Batista responde: ninguém pode receber coisa alguma na terra se do céu não lhe for dada. Preste atenção nisso. Ninguém pode receber coisa alguma na terra, e esse é o maior profeta já nascido de mulher que está dizendo isso. Ninguém pode receber coisa alguma na terra se do céu não lhe for dada. Ou seja, eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de João capítulo 3, versículo 27. João capítulo 3, versículo 27. É o maior profeta já nascido de mulher, portanto o que ele está falando é verdade. Preste atenção. Isso é sério. João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Amém? Se não é Deus que está dando, esquece. Se Deus não estiver dando, não adianta querer. Se Deus deu, tudo bem. Se Deus não deu, não adianta você querer forçar a barra. Porque ninguém pode receber coisa alguma nessa terra se não lhe for dada do céu. Isso é verdade, ponto final. Às vezes a pessoa quer uma coisa que não recebeu de Deus. E o que ela faz? Vai mentir, vai levar sua vida ao sofrimento e vai levar outras pessoas a sofrer também. Eu quero retornar com você no momento em que Jacó está no meio do deserto e ele dorme com a cabeça naquela pedra. Aí ele tem um sonho, uma visão. Ele vê no seu sonho, na sua visão, ele vê uma escada que sobe até o céu
e os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. Ele olha no topo da escada, tem um trono branco e Deus assentado no topo da escada. E ele olha aquilo na sua visão e Deus diz para ele: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que você está deitado, eu darei a ti e a tua descendência, e multiplicarei a sua descendência como o pó da terra, desde o oriente até o ocidente, norte e sul. Eu multiplicarei a tua descendência e eu não te deixarei, eu irei com você para onde quer que você for, até que eu cumpra o que eu estou te dizendo agora. E aí a visão desapareceu, Jacó acordou e ficou apavorado. Naquele lugar, em Harã, naquele lugar no meio do deserto, Jacó, ele faz uma oração a Deus, preste atenção. Jacó, ele vai falar assim: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. Ele reconhece que aquele lugar é a casa de Deus, olha só. Então ele tem um encontro com Deus na casa de Deus, preste atenção, porque ele vai começar a dar a virada na vida dele. Olha os passos que ele vai seguir. Vamos ler a partir do versículo 18. Estão em Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Aí embaixo, no rodapé da Escritura Sagrada, deve ter a tradução de Betel. Se não tiver, eu te digo, a tradução de Betel é casa de Deus. Amém? Betel quer dizer casa de Deus. Jacó está tendo encontro com Deus na casa de Deus, ainda que não tenha paredes em volta. Ele chama aquele lugar de casa de Deus. Ele pega a pedra que ele usou como travesseiro, ele coloca de pé, ele faz um altar, uma coluna, ele faz um altar, ele improvisa um altar, ele chama aquilo de Betel e ele faz um altar com aquela pedra que ele dormiu como travesseiro, ele põe de pé a pedra. Agora veja, é impossível ter um culto a Deus sem oferta. Jacó, ele começa a procurar, o que eu vou dar de oferta? Ele não tem nada para dar de oferta, porque ele fugiu de casa só com a roupa do corpo. O que ele tem? Qual é a única coisa que ele tem? Aquela botijinha de azeite. É tudo que ele tem. E o que ele tem, ele dá de oferta. Ele derrama sobre o altar, sobre a pedra. Olha aqui, ó. E tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Ele não tinha nada para ofertar. Tudo que ele tinha para ofertar era aquilo. Tem gente que despreza a oferta, mas olha como a oferta é importante. A visão de Deus, a promessa de Deus, e agora ele tem um encontro com Deus em Betel, na casa de Deus. Ele faz a oferta na casa de Deus, e acompanhem comigo, acompanhem. É aí que ele vai fazer aquele voto, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que ele fez? Além de ofertante, ele se tornou dizimista. Só que ele não tem dízimo nenhum para dar. Ele está desempregado, ele não tem uma moeda, ele não tem um salário, ele não tem nada. Mas ele promete para Deus: meu Deus, se o Senhor for comigo na travessia desse deserto, porque eu estou perdido. Eu não tenho a menor ideia de onde estou. Porque a pessoa pode ficar rodando no deserto, rodando perdido até acabar a água e morrer. Se não achar água, morre. E ele não tem água. Então ele fala: se o Senhor me ajudar na travessia desse deserto, olha só. Ele não tem bússola, não tem mapa, não tem estrada. Ele não sabe o caminho. Só Deus para livrá-lo da morte naquele caminho. Só Deus pode guardar você no caminho dessa vida. Amém? Que às vezes você está perdido na vida, não sei o que fazer. Tem que falar com Deus. Se o Senhor me guardar nesse caminho, nessa travessia que eu faço. E se o Senhor me der pão para comer, porque sem comida você pode estar no caminho, sem comida você morre.
Se o Senhor me der pão para comer, mas de onde ele vai tirar pão? Deus vai ter que providenciar. Se o Senhor me der roupa para vestir, ele precisa de roupa para vestir, porque ele só tem aquela do corpo. Ele não pode usar isso até o fim da vida. Ele vai precisar de roupas, novas roupas. E ele está pedindo para Deus, se o Senhor me der. O que o João Batista falou lá na frente? Ninguém pode receber coisa alguma nesta terra, se não lhe for dada do céu. Amém? O que Jacó está dizendo? Se o Senhor me guardar nesse caminho, na travessia do deserto, e me der roupa para vestir, se o Senhor me der comida para comer, olha só, é Deus que dá. E o que ele fala aqui em seguida? Ele fala o seguinte: e eu em paz tornar a casa do meu pai, em paz, porque ele sabe que o irmão quer matá-lo. Ele quer um dia voltar para a casa do seu pai, porque é lá que ele mora. O lugar dele é na casa do pai. O lugar dele não é no deserto. O lugar dele é na casa do pai. Teu lugar não é no mundo, teu lugar não é no deserto. Teu lugar é aqui, na casa do pai. Amém? Mas você tem que ter esperança. Eu quero ficar na casa do pai e eu quero ficar em paz. É o que ele pede. E em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ó o que ele fala. Nesse ponto Jacó comete uma grosseria com Deus. Camarada não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, está com a vida em risco, é um perdedor, deu tudo errado, e ele quer fazer uma condição para servir a Deus. É que nem aquela pessoa que chega na igreja e fala para mim: pastor, eu estou com AIDS. Ora por mim, se Deus me curar da AIDS, eu vou me batizar. Eu acho engraçado isso. A pessoa está condenada, está morrendo de AIDS, e fala: eu só vou servir a Deus se ele me curar da AIDS. Mas você vai morrer mesmo. A pessoa tem que dizer: eu quero servir a Deus independente de qualquer coisa. Olha a grosseria que Jacó comete com Deus. A pessoa chega para mim: pastor João, eu estou com câncer. Se o senhor fizer uma oração e Jesus me curar do câncer, eu prometo que eu vou batizar e vou servir a Deus. Eu fico olhando para a pessoa, pasmo. A pessoa está condenada, vai morrer com a doença e quer negociar com Deus. Deus não está precisando da pessoa, é a pessoa que está precisando de Deus. É ou não é? A pessoa não enxerga isso. Jacó, ele não vê que ele, pobre, cego, miserável e desgraçado, tudo que está lá em Apocalipse, ele não tem nada. Ele fala: se o Senhor me der tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. Deus aguenta cada grosseria que você não tem ideia. E ele fala aqui para Deus, é aqui que ele faz um compromisso, E esta pedra, aquela que ele usou de travesseiro, né? E esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esse é o voto que ele fez. Eu vou ser dizimista fiel. Mas de tudo que o Senhor me der, ele não tem nada para dar para Deus. O homem, a mulher, não pode ter coisa alguma nessa terra se do céu não lhe for dada. E ele diz para Deus: se o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. E assim ele faz um compromisso com Deus. Foi a maneira que ele encontrou de consertar a vida dele, amado. Porque até então ele fez tudo errado. Tudo que ele fez de errado fez ele perder tudo. Agora que ele começa a virada. Onde que a virada da pessoa começa? Quando ela faz um compromisso com Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. Eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor vai me abençoar. E o Senhor vai me honrar. É assim que começa a virada na vida da pessoa. Quando a pessoa faz um voto com Deus, um compromisso de servir a Deus. A maneira que ele está propondo de servir a Deus não é a perfeita, mas já é um começo. Está entendendo isso? É um princípio de serviço, de sujeição a Deus. Agora Deus vai ensiná-lo a se sujeitar. Tudo que vai acontecer com Jacó daqui para frente vai ser bênção, mas dada por Deus. Jacó, ele vai atravessar o deserto, ele vai chegar vivo do outro lado, ele vai chegar na casa do tio Labão, ele vai conhecer uma filha dele, vai se apaixonar por essa moça, vai querer casar com essa moça, mas ele é um duro, ele não tem nada, e naquela época para casar tinha que ter dote. Então ele fala para o futuro sogro: eu trabalho 7 anos de graça como dote para me casar com a sua filha. E o tio dele diz: tá bom, você é meu empregado agora, eu aceito o teu dote, mas não toque na minha filha, hein?
No final de 7 anos você vai possuí-la como esposa. E Jacó trabalha 7 anos por amor. Qual que é o dízimo de amor? Hã? Quanto que é o dízimo do amor? Amor, né? O dízimo de amor é amor. É dinheiro. Ele trabalha por amor, ele não está ganhando nada. Então ele não tem dinheiro para dar. Ele só está aprendendo a amar. Não é? Aí ele se casa com a moça, vai para a lua de mel, tem lá a relação com ela na lua de mel, tudo no escuro, ela com um véu no rosto. No dia seguinte ele tira o véu do rosto da mulher, não é a Raquel, não é a moça que ele amava, era a irmã dela, a mais velha, feia, que parecia o cão chupando manga e limão ao mesmo tempo. E ela diz para ele, bom dia meu amor, e ele sai gritando da tenda, cadê o Labão? Ele me enganou. Não é? Ele vai aprender, vai ter que aprender, se submeter a Deus. Aí o Labão fala para ele, não, a gente não deixa a mais nova casar antes da mais velha. Questão da primogenitura, né? Que ele roubou do irmão, não é? Roubou não, coitado, ele comprou barato. Mas agora ele recebe a questão da primogenitura de volta. Não é bom a mais nova casar antes da primogênita. Por isso que você casou primeiro com a primogênita. Você não queria ser o primogênito da tua família? Aqui também tem que casar primeiro a mais velha. Então toma aí. Mas se você me trabalhar mais 7 anos, se você for meu empregado mais 7 anos, então eu te dou a Raquel hoje mesmo, não tem problema. Você tem que prometer que vai trabalhar para mim mais 7 anos e eu te dou a Raquel hoje mesmo. Ah, tá bom, eu prometo. Aí ele trabalhou mais 7 anos de graça e ficou com 2 mulheres, mas só gostava de uma, não é? Aí ele vai trabalhar o quê? 14 anos. Nesses 14 anos, ele não ganha nada. O dízimo dele vem em forma de amor. Está aprendendo a amar. Aprendendo a amar inclusive a Leia, a respeitar a Leia, aprendendo a amar os filhos que a Leia tem, aprendendo a viver, a conviver. 14 anos sem ganhar nada. Nesses 14 anos só trabalhou por amor. No final dos 14 anos é que entra a virada outra vez. Ele confia que Deus é poderoso para abençoá-lo. No final desses 14 anos, ele diz que vai embora. Ele fala, eu vou embora e nós vamos ver se eu consigo vencer na vida lá em Canaã. Nós vamos voltar para Canaã. Vamos embora comigo. É aí que o sogro, o patrão dele, se apresenta. Vamos comigo no livro de Gênesis capítulo 30, versículo 27. Vamos lá, Gênesis 30, 27. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, Jacó, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário que eu te darei. Quanto você quer ganhar, Jacó? Determina o teu salário. O que Jacó dissesse, ele daria, amados. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Jacó está aprendendo que não adianta ele querer a primogenitura fazendo um bom negócio ali com o irmão. Ele trabalhou muito. A bênção vem pelo trabalho duro. Deus abençoa quem trabalha. Mas ele trabalhou por amor até agora. Quem foi abençoado é o Labão. Deus te abençoou muito pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar por minha casa? É por isso que o Labão está dizendo, determina-me o teu salário que eu te darei. E disse ele, que te darei? Que te darei, Jacó? Então o que você quer? Que te darei, Jacó? Aí Jacó, ele mesmo faz o salário dele. Preste atenção nisso. Às vezes a gente quer fazer o salário. Eu era layout numa agência de propaganda, no começo de carreira, e eu ganhava 1938, sei lá, que moeda que era naquela época. Eu sei que era pouco. Era tipo assim, R$600 hoje. Era pouco. E eu não dava o dízimo, não era dizimista. Não era ofertante, só dava troquinho para Deus também, só dava moedinha para Deus. Mas eu pensava, como é que eu vou dar o dízimo se o meu salário não sobra nem para mim? Como é que eu vou dar oferta se eu não tenho nem para mim, se o meu dinheiro falta? Eu pensava assim. Um dia eu dei o dízimo na igreja sem poder.
dei o meu primeiro dízimo. E dei como primícia, não dei como resto. Na segunda-feira, eu saí na hora do almoço, fui atrás de um anúncio de jornal, só para saber quanto ganhava um diretor de arte, porque um dia queria ser diretor de arte. Eu entrei na agência de propaganda daquele homem e falei assim, quanto é que ganha um diretor de arte? E ele começou a me fazer um monte de perguntas, e eu fui respondendo e perguntava, quanto é que ganha um diretor de arte? Eu não fui procurar emprego. Aí esse homem anotou meu telefone e falou, qualquer coisa eu te ligo. E eu estava na hora do almoço com pressa, eu fui embora sem saber quanto é que ganhava um diretor de arte. Na outra semana, ele tinha ligado e deixado o recado para eu passar lá. Eu fui. Aí ele me atendeu e falou, você quer ser o meu diretor de arte? Eu falei, eu quero. Quanto é que ganha um diretor de arte? Aí ele me ofereceu, eu ganhava 1938. Se ele perguntasse para mim assim, quanto você quer ganhar? Determina quanto você quer ganhar. Eu ganhava 1938, eu ia falar 2.500. Estava bom demais? Só queria um aumento? Mas ao invés de eu falar para ele, eu quero 2.500, eu perguntei para ele, quanto é que ganha um diretor de arte? É isso que Jacó está fazendo agora. Esse homem falou para mim assim, bom, vou te pagar 5.000. Eu falei, 5.000? Achei muito, né? 5.000 era muito mais do que eu pensava. Mas ele pensou que quando eu falei 5.000, eu achei pouco. Aí ele falou 5.000. 5.000 fora 10% de tudo que o estúdio produzir. Eu falei, ah, bom. Aí no primeiro mês eu ganhei 32.000. Meu segundo dízimo foi 3.200. Não cabia no envelope de dízimo. Meu terceiro dízimo foi 28.000. Que era mês de fevereiro e carnaval, tudo parado, mesmo assim ganhei 25.000. E nunca mais parei de ser dizimista. Mas não é você que vai fazer simplesmente o teu salário ou o teu patrão. Vamos ver se você aprendeu a lição. Ninguém aqui na terra pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém? Você, claro, tem uma pretensão de aumento de salário, quanto é que você gostaria de ganhar. Mas tudo que você falar é menos do que Deus quer te dar. Não é? Se o homem lá na agência de propaganda perguntasse, João, você ganha 1938, quanto você quer ganhar aqui? Eu ia falar 2.500. Certo? Isso é o que o homem me daria, sei lá, o que eu pedisse. Mas quando eu mandei o homem falar, ele me deu 5.000 fixo, não foi? Eu falei, 5.000? Ele falou, mais de 10% de tudo que o estúdio de arte produzir. Então no primeiro mês eu ganhei 32.000. Jamais eu viraria para o homem e falaria assim, quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 32.000. Eu ganhava 1938, como é que eu podia falar que queria ganhar 32.000? Você concorda comigo? Você tem uma ideia de aumento, não tem? Ô pastor, eu sei quanto eu ganho e quanto eu gostaria de ganhar. Então pensa, quanto você gostaria de ganhar? Quanto? Pensa aí. Quanto você ganha e quanto você gostaria de ganhar? Agora fala só para Deus. Fala só para Deus. Abre a boca e fala só para Deus. Meu Deus, eu gostaria de ganhar tanto. Fala. Fala. Mexe a boca aí. Tem que falar. Fala. Deus está dizendo, é pouco, meu servo. É pouco, minha serva. Eu tenho muito mais para te dar. Amém? Mas como é que começa a bênção? Quando você faz um compromisso com Deus. Aí Jacó fala assim para Labão, você não vai me pagar o salário. Deus vai pagar o meu salário. Vamos fazer o seguinte, Labão. Toda ovelha listrada, malhada e salpicada que tiver no rebanho, você dá para mim. Aí o Labão pensou, mas como é bobo esse Jacó. Porque eu tenho pouquíssimas ovelhas listradas. Você já viu ovelha listrada que nem uma zebra, por acaso? Nunca. Como é bobo esse Jacó, pediu ovelha listrada. Fechado, Jacó. Aí Jacó, ele vai aonde o gado bebia água, onde as ovelhas bebiam, onde também os carneiros cruzavam com as ovelhas. Ele pega uma varinha, uma vara de avelã, e com uma faca ele faz listras. E ele está cuidando do rebanho, que só tem ovelhas cinzas e pretas e brancas. Cinzas, pretas e brancas.
As listradas, que são pouquinhas, as malhadas, que são pouquinhas, ele entregou para os filhos. Ele tem 11 filhos. Ele falou, tome conta desse pequeno rebanho aí, que eu vou continuar apacentando o rebanho do meu sogro. Mas fiquem longe, separe essas ovelhas listradas, malhadas e salpicadas, põe para longe, porque essas são nossas. Não deixa eu misturar com o rebanho aqui não, do meu sogro, que eu vou continuar tomando conta do rebanho do meu sogro. Aí ele pegava aquela varinha listrada e colocava onde o gado bebia água e onde os animais cruzavam. E ali ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão dos animais se cruzando, mas o carneiro era todo listrado. Ele imaginava isso. Ele não imaginava um carneiro branco, cinza ou preto. Ele imaginava um carneiro listrado. Ele tinha fé que era um carneiro listrado que estava cruzando. Aí quando nascia a ovelhinha ou o carneiro, era listrado. Aí ele falava para o sogro, essa listrada é minha, tá certo? Não é o que nós combinamos? Filhos, coloquem no meu rebanho aí. Fica longe da gente. Aí só começou a nascer ovelha listrada e só nascia carneiro listrado. Aí o Labão mudou o salário dele, porque o homem quer sempre levar vantagem. Não, Jacó, vamos mudar. Agora as listradas que nascerem também são minhas. Está nascendo só listrada, Jacó. Para. As listradas também são minhas agora. As salpicadas que nascerem, agora vão ser suas. Aí Jacó falou, tá bom. E continuou cuidando do rebanho do sogro. Aí só nascia ovelha e carneiros salpicados. Sogrão, olha aqui, nasceu mais um salpicado, deixa eu pôr no meu rebanho. E começou a nascer só salpicado. E o rebanho de Jacó foi aumentando e o sogro foi diminuindo. Aí o sogro, não, Jacó, os salpicados agora também são meus. Vamos combinar o seguinte, Jacó. Como não está mais nascendo ovelha cinza, as cinzas que nascerem são tuas. Tá bom. Continuou tomando conta do rebanho. Aí só nascia ovelha cinza e carneiro cinza. Sogrão, olha aqui, nasceu mais uma cinza, deixa eu pôr no meu rebanho. Aí o Labão, não, só está nascendo cinza, para. Como não está nascendo mais preta, agora as pretas que nascerem são suas. Tá bom? Aí o Jacó falou, tá bom. Aí só nascia ovelhas e carneiros pretos. Sogrão, nasceu mais um pretinho aqui, deixa eu levar para o meu rebanho. Aí o Labão, não, para. Só as brancas agora, como não está nascendo mais branca, só a ovelha branca que nascer vai ser sua, Jacó. Jacó falou, tá bom. Aí só nascia ovelha e carneiros brancos. Sogrão, nasceu mais uma branquinha aqui. É minha, tá? É o combinado. Com isso o rebanho de Jacó ficou maior que o rebanho do sogro. Veja o que diz aqui no capítulo 30. Vou ler o versículo 43. E cresceu o varão, isso é, Jacó, em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Ficou muito rico. Aí ele diz assim para as mulheres dele, capítulo 31, versículo 5. E disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Jacó está falando isso. O seu pai não gosta mais de mim. Meu sogro está de cara virada comigo. Ele não é mais como ele era antigamente. Ele já me olha torto, ele me olha diferente. Eu não fiz nada desonesto com ele. Vocês são testemunhas. Veja aqui o versículo 7. Vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Está lendo isso aí? Estou lendo o capítulo 31, versículo 7. Vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se você for fiel a Deus, Deus não vai permitir que o devorador toque você. Deus não vai permitir que você seja roubado, enganado ou caia em maldição. Mas você tem que ser submisso a Deus. Não pode querer fazer as coisas da tua cabeça. Tem que ser dentro da palavra de Deus. Não adiantou nada o patrão aumentar, ou diminuir, ou roubar, ou enganar, porque ele tinha a bênção de Deus. Por que Deus fez esse compromisso de abençoar Jacó? Vamos parar aqui. Pensa um pouquinho.
Por que ele se tornou mais rico do que o sogro, ele que não tinha nada? E ele trabalhou só mais 7 anos, atenção. Em apenas 7 anos, ele ficou mais rico do que o sogro que trabalhou a vida inteira. E olha que o sogro era rico. Por que ele enriqueceu dessa maneira? Por que Deus o abençoou dessa maneira? Acompanhe comigo aqui o versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê, que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Tudo que tentam fazer contra você, Deus vê. Eu sou o Deus de Betel, preste atenção. Eu sou o Deus de Betel. O que quer dizer Betel, igreja? Casa de Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Preste atenção. O voto que Jacó fez foi a causa da sua vida financeira ser abençoada. Quando eu era novo convertido, eu falava assim para Deus, meu Deus, por que eu ganho tão pouco? Ganho 1.938 cruzeiros por mês, sei lá. Por que eu ganho tão pouco? Se eu vou na igreja quarta, sexta e domingo, de manhã e de noite, se eu pego o folheto e vou distribuir na rua, até dentro do cemitério eu vou evangelizar, por que eu ganho tão pouco no meu emprego? Por que o Senhor não me abençoa? Meu Deus, se eu vou para o ensaio da juventude, do coral, por que o Senhor não me abençoa? Se eu, meu Deus, vou até em vigílias, vou orar no monte, faço tanta oração, por que eu não ganho dinheiro? É aí que a pessoa não entende. Ela não entende que a vida financeira está apartada da vida espiritual. A vida espiritual e a vida financeira, elas têm que caminhar juntas. Mas a pessoa pode ter uma vida espiritual super 10, não é? Uma vida espiritual maravilhosa e está na miséria. A vida financeira é uma porcaria. A vida espiritual, ela pode ser ótima, mas ela não reflete na vida financeira. Por que Deus está abençoando Jacó na vida financeira? Ele se tornou muito rico. Por quê? Porque ele fez um voto com Deus. E Deus está falando que voto, amados? Deus está dizendo, você me ungiu uma coluna lá em Betel e me fez um voto lá em Betel. E qual foi o voto que Jacó fez em Betel, igreja? Que voto que ele fez em Betel? Ser dizimista e ofertante fiel. Eu ficava assim para Deus, meu Deus, poxa, eu vou orar no monte, eu jejuo, eu faço vigília, evangelizo, vou para a igreja, cuido dos jovens, era líder da mocidade, vou distribuir folheto de sábado na feira, até no cemitério eu vou distribuir folheto. Por que o Senhor não abençoa a minha vida financeira? Aí um irmão na igreja perguntou para mim, naquela época, João Ribe, você é dizimista? Eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. Eu não tinha um voto com Deus, eu não era dizimista fiel, nem ofertante fiel. Primeiro dízimo que eu dei, deu aquela virada. Se me perguntassem quanto eu queria ganhar, na minha cabeça limitada, eu ia falar 2.500. O homem que nem me conhecia ofereceu 5. Mais 10% de tudo que o estúdio produziria. Ou seja, a riqueza do estúdio ele me daria o dízimo. Olha só. E no primeiro mês eu ganhei 32 mil. Veja você. Deus, Ele tem poder para abençoar tua vida financeira. Agora, por que Ele abençoou a vida financeira de Jacó em apenas 7 anos? Ele está dando a resposta aqui. Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde você me fez um voto. Aí Jacó lembrou, o voto. É verdade. É por causa disso que Deus o abençoou. Agora eu quero te mostrar uma coisa no Evangelho de João, e eu estou terminando a mensagem, mas é muito importante você entender essas coisas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Preste atenção. É muito importante você entender as coisas. João 15, versículo 5, Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Primeira coisa, a varinha que Jacó colocou na frente do rebanho, fez listras na vara, ele feriu a vara. Aquilo era uma figura de Jesus Cristo. A vara, quando está na videira, dá muito fruto. E o que João disse que Jesus está falando agora? João disse: ninguém pode receber coisa alguma na terra se do céu não lhe for dada. E o que Jesus está falando agora? Jesus está dizendo: sem mim nada podereis fazer. Ele continua sendo a videira, agora você é a vara, mas tem que ser a vara frutífera. Para você ser a vara frutífera, você tem que estar em Jesus Cristo. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E de todo o fruto que você dá, qual é a tua obrigação? De tudo que Deus está te fazendo produzir, é ser dizimista e ofertante fiel. Este dá muito fruto. Vamos ficar todos de pé, por favor. Eu sou a videira e vós as varas. Jacó pegou uma vara e colocou na frente do rebanho. Aí Deus alterava todo o código genético das ovelhas que eram geradas no útero e dos carneiros que eram gerados também nos úteros das ovelhas. Deus alterava todo o DNA. Porque olha só, se você cruzar uma ovelha morena com um carneiro moreno, vai nascer ovelha branca? Não vai, né? O que Deus fez? Deus, ele alterava tudo para abençoar a vida de Jacó. Mesmo o patrão querendo enganar ele mais de 10 vezes, Deus não permitiu. E o que Deus falou para Jacó? Eu vi tudo o que Labão te fez. E por que Deus cuidava da vida de Jacó e das coisas de Jacó? Porque Jacó tinha feito um voto com Deus de ser fiel, de ser submisso. A vara que Jacó colocou na frente do rebanho, que dava muito fruto, que multiplicava o seu rebanho, aquilo é uma figura de Jesus Cristo. É uma figura tua também. Você é esta vara frutífera, mas a tua vida tem que estar em Jesus Cristo. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O ser humano tem que reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não posso fazer nada, sem Deus eu não vou ter nada. Ninguém pode ter nada nesse mundo se não lhe for dado por Deus. Está concordando comigo? Se a pessoa entender isso, ela vai colocar a vida dela em submissão a Deus. E o que nós vamos fazer agora, igreja? Preste atenção nisso. Eu vou fazer alguns apelos, alguns convites, preste atenção. Primeiramente, eu vou fazer um convite para quem quer entregar a vida para Jesus e estar em Jesus. Segunda coisa, eu vou fazer um convite para quem está afastado, afastada. Terceira coisa, eu vou fazer um convite para quem estiver fraco na fé. Quarta coisa, eu vou fazer um convite para você ser fiel a Deus, mas fiel de verdade. Para você que reconhece que não pode receber coisa alguma na terra se o céu não lhe der. Para você que reconhece que sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus nós não podemos nem ser salvos, amados, porque não há outro Salvador. Então olhem todos para mim. Qual foi o caminho para Jacó dar uma virada na sua vida, principalmente a vida financeira? Primeiramente ele teve um encontro com Deus. E ele fez naquele encontro com Deus um compromisso, um voto, uma aliança. O Senhor será o meu Deus. Só Ele, não ia ter outros deuses, não ia ter outras divindades, só Deus. O que Jesus está dizendo? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então a primeira coisa agora, preste atenção, repetir os passos de Jacó. Ter a sua vida em novidade, ver coisas novas acontecerem a partir de hoje. A primeira coisa que eu vou convidar é você para entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos aqui para mim. Quem quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus,
como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Isso. Maravilha. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui na frente comigo. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Isso, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Aí, tem mais gente chegando, vamos aplaudir. Isso, venha, 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 querida. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, venha. Oh, glória, venha, venha. Esse é o primeiro passo. Eu quero chamar você agora, preste atenção. Quero chamar você que está afastado, afastada. Pastor João Ribe, eu era de outra igreja, ou mesmo dessa, e não estou indo mais em igreja nenhuma, esfriei na fé, me afastei. Hoje eu vim aqui porque eu soube que o Senhor estaria aqui, então eu resolvi comparecer, mas eu confesso que eu sinto falta de Betel, eu sinto falta da casa de Deus. Eu estou me sentindo tão bem aqui hoje, pastor João Ribe. Eu gostei tanto de ter vindo aqui hoje. Eu estava frio, afastado, afastada, mas eu não quero perder isso. Quando acabar essa reunião, eu não quero que isso acabe também. Eu quero voltar a ter aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria da salvação. Então você que está sem igreja, ou você que está afastado, afastada, saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque nesse compromisso com Deus, a tua vida vai mudar, e não apenas mudar, ela vai melhorar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Isso, pede licença, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor João Ribe, como eu estou feliz de estar aqui, eu não quero que isso se acabe. Então vem aqui para frente, vem para cá. Agora eu quero chamar aqui na frente a pessoa que não está conseguindo acompanhar as pegadas de Jesus Cristo. Pastor João Ribe, está difícil seguir direito as pegadas de Jesus. Está difícil de seguir direito. Eu quero um fortalecimento na minha fé, eu quero uma renovação na minha fé. Eu quero uma reedificação da minha fé. Eu quero uma oração para me fortalecer, porque já não consigo orar como antigamente, já não consigo ler a palavra como antigamente, já não consigo estar na casa de Deus como antigamente, eu não consigo mais estar em Betel como antigamente. E eu não quero isso. Eu quero seguir Jesus direitinho, eu não quero seguir Jesus manquejando, eu não quero seguir Jesus de qualquer jeito, eu quero seguir direito. Então vem aqui para frente que eu vou orar por você. Vem para cá. Isso, vem para cá, vem, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Olha uma coisa, Jacó não estava seguindo direito a Deus, não é? Por isso que ele fez aquelas coisas tortas. Ele fez aquelas coisas tortas porque ele não estava seguindo direito a Deus. Ou você acha que o pai dele nunca ensinou a verdade? Você acha que o Isaac nunca ensinou o Jacó? Claro que ensinava, mas o Jacó não estava seguindo direito. Chega mais perto para caber todo mundo, vem para cá. Se tem mais alguém que quer vir para frente, aproveita agora. E eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que é como eu quando eu era novo convertido. Quando eu era novo convertido, eu não era dizimista nem ofertante fiel, e eu dizia assim para Deus: é porque eu ganho pouco. O dia que eu ganhar mais, então vai sobrar. Aí eu dou o dízimo. E eu não entendia que o dízimo era primícia e não resto. Então, alguém que está aqui conosco e não tem conseguido ser fiel nos dízimos e nas ofertas, isso não é vergonha não. Mas reconhecer isso é importante para você dar a sua virada na vida financeira. Então vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Pastor João Ribe, não estou conseguindo ser fiel no dízimo, não estou conseguindo ser fiel na oferta. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Tem que haver esse reconhecimento. Quero chamar aqui alguém que diz assim: Pastor João Ribe, eu não consigo ser dizimista fiel porque eu estou desempregado. Vem aqui para frente assim mesmo, porque Jacó estava desempregado quando se tornou dizimista.
Pastor João Ribeiro, eu não consigo ser dizimista e ofertante fiel, porque eu ando passando até necessidade. Vem aqui para frente também, que eu vou orar por você. Tem que haver uma submissão a Deus, amados. Agora você que é fiel, você que está firme com Jesus, nós vamos precisar orar por cada uma dessas pessoas. Nós vamos orar a Deus agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja, por favor, estende a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está de joelhos, eu quero aproveitar e chamar as pessoas que estão ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil pela internet. Você tem que entregar tua vida para Jesus, você tem que voltar para Deus, você tem que ser fiel a Deus. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, quer também entregar sua vida para Jesus ou voltar para o Senhor e ser fiel a Deus, se submeter a Deus a partir de agora. Você que está dirigindo não precisa parar o veículo, apenas reduz a velocidade porque nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Atibaia, estado de São Paulo. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai. E eu estou agora, como Jacó, em Betel. E aqui na tua casa, eu te peço perdão por todos os pecados e por todas as coisas que eu fiz de errado. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Me purifica agora de toda iniquidade. Tira a minha culpa pelo sangue de Jesus e me concede o perdão e a tua paz. Meu Deus da glória, a partir de hoje eu me submeto totalmente ao Senhor, porque eu acredito que ninguém aqui nesta terra pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Meu Deus da glória, me dê agora a alegria da minha salvação. Me dê, Senhor, fartura, me dê prosperidade, me dê vida transbordante. Nunca deixe faltar a veste sobre o meu corpo. Nunca deixe faltar o alimento no meu ventre. Nunca deixe faltar o teto sobre a minha cabeça, e me guarda no caminho desta vida, porque muitas vezes eu me senti perdido. Meu Deus da glória, a partir de agora, fale comigo do mesmo jeito que o Senhor falou com Jacó. Diga para mim: eu não te deixarei, e irei contigo por onde quer que andares, até que eu cumpra a minha vontade na tua vida. Me abençoe, Senhor, me guarde, me livra de todo mal. Fica comigo e garante agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribeiro Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.